muito bom dia, meu querido irmão, irmã, amigo e amiga da Igreja Evangélica Batista de Angra do Heroísmo. Vamos a mais uma lição. Nós iniciamos então o livro de Isaías na semana passada com a nossa querida irmã Antônia Saúde e hoje nós vamos para a lição 2. O texto de hoje encontra-se em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 13, que é o capítulo todo. O tema é Deus envia. O subtítulo, Deus chama o seu povo a reconhecer e a declarar os seus propósitos soberanos. Então é a chamada, digamos assim, profética na vida, chamada do Senhor na vida do profeta Isaías. Deus envia, Isaías 6, do versículo 1 ao 13, não sei se você já fez a sua leitura, se ainda não fez, vai lá, apanha a sua Bíblia e faça a sua leitura conosco. O nosso texto áureo, então, é o versículo 8, muito conhecido nas campanhas missionárias, né? Um apelo, uma chamada. Diz assim: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. A nível de introdução, a nossa revista, no bloco do Compreender o Contexto, vai mostrar o contexto em que esse capítulo foi escrito, não é? Vai mostrar aquilo que foi dito pelo profeta Isaías nos capítulos anteriores. Então ela diz assim: Isaías concluiu a sua introdução do livro com um cântico de acusação contra o povo, seguido de 6 ais. O cântico é sobre o amado que possuía uma vinha. Esse amado trabalhou arduamente para ter uma vinha produtiva. Estava à espera de uma colheita de boas uvas, mas o que aconteceu? Só colheu uvas bravas, completamente inúteis. Então, o Senhor revelou que ele era o dono e cuidador da vinha. Ele ia tirar tudo o que tinha construído para melhorar e proteger a vinha, que ele ia ser e que ela, ia ser transformada em deserto, porque o Senhor ia fazer com que a chuva cessasse. Essa vinha representava quem? O povo de Israel e de Judá. É interessante que no Novo Testamento, capítulo 15 de João, um texto que nós conhecemos e já pregamos muito sobre ele na nossa igreja, Jesus diz que ele é a videira verdadeira. Não é interessante isso? Ou seja, a vida está em Jesus, em Jesus, em Jesus. Então essa expressão ai é sempre juízo da parte do Senhor. Então esse é o contexto, né? Eles iam sofrer agora as consequências pelos seus pecados. É bom lembrar que esse é o ministério do profeta, né? Dizer assim diz o Senhor, é a voz do Senhor, né? E a maioria das vezes essa voz está relacionada a um juízo, para que haja um verdadeiro arrependimento da parte do seu povo, para que eles se voltem a Deus, não é? Para que eles busquem a aliança que eles tinham com o Senhor. Então esse é o contexto, né? Aquilo que veio anteriormente entre o capítulo 1 e o capítulo 5. E agora a gente vai entrar, né, nesse capítulo 6, que é a chamada ministerial, digamos assim, a chamada do profeta Isaías. Então vamos agora ao texto propriamente dito, esse primeiro bloco, do versículo 1 ao versículo 4. O que acontece? O que podemos destacar desse primeiro texto? O primeiro bloco é que começa a dizer que foi no ano em que morreu o rei Uzias. A nossa revista vai nos lembrar que a Bíblia diz que ele era um homem bom, bom rei, temente ao Senhor, mas que ele não fez uma reforma completa. Ele permitiu que o povo ainda adorasse a outros ídolos, né? A deuses estranhos. E isso é interessante, porque nós podemos aplicar na nossa vida quando nos colocarmos diante da presença do Senhor para reformarmos, digamos assim, a nossa vida, pedir que o Senhor venha transformar e reformar a nossa vida, nós devemos colocar todas as coisas diante dele. Eu lembrei-me de um hino, não é, do saudoso Luiz Carvalho, eu partilhei até com os irmãos durante essa semana, uma parte dele. Quando tudo deixares no altar, quando tudo no altar do Senhor estiver, todo o meu ser, né? Confiar a Ele todo o nosso ser. Aí há uma transformação verdadeira. Então, o povo de Israel, ok, aconteceram reformas, mas ele deixou ainda que a idolatria
permanecesse. E o povo, o inimigo só precisa de uma portinha, não é? Para fazer um estrago. O pecado é assim também. Né? Não existe pecadinho, pecadão, existem pecados e as suas consequências, mas todo pecado fere a santidade de Deus e se a gente vai alimentando, isso vai crescendo de forma monstruosa. Então essa é uma aplicação desse texto para a minha vida, para a nossa vida. Permitir que o Senhor faça uma reforma completa, a entregarmos a Ele toda a nossa vida. E depois que morre então o rei Uzias, fecha-se de alguma forma um ciclo e se inicia agora um outro ciclo. Há uma chamada na vida desse profeta, do profeta Isaías, e o Senhor vai anunciar, a gente vai ver a seguir, a Isaías um tempo de juízo que se aproxima. Isaías ver a glória, e Isaías via a glória do Senhor, perdão. Isaías, ele contempla, ele via a glória do Senhor. Isso é interessante também. É interessante porque as coisas acontecem na nossa vida, essa transformação real. Vai falar de seres angelicais, dos serafins, não é? Vai mostrar quando o hebraico usa o santo, 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 esqueci agora o texto, um superlativo, né? Para santíssimo, né? Para mostrar que Deus é totalmente santo, é totalmente diferente de tudo. Então, essa mudança, quando nós temos um encontro real com o Senhor, quando contemplamos a sua glória, quem de fato Ele é, não um Deus que muitas vezes nós criamos e limitamos e formamos de acordo com as nossas tradições, a nossa cultura, não, um Deus que a Bíblia apresenta como um Deus todo-poderoso, um Deus santo, santo, santo. Quando isso acontece, não tem em nós uma outra reação do que aquela que teve o profeta Isaías e que nós vamos falar dela agora no próximo bloco. Então, é importante termos a ideia como a Bíblia nos apresenta, não é? O nosso Deus, olhar com os olhos das Escrituras. Então, a partir do versículo 5, vai mostrar a reação e aquilo que aconteceu com Isaías. Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha que interessante. Nos capítulos anteriores, Isaías tinha declarado esse ai, que é juízo da parte do Senhor. E agora, quando ele contempla a glória do Senhor, ele diz, ai de mim. Ai de mim. A revista vai nos lembrar a cena do encontro de Jesus com Pedro, né? Do milagre, da pesca milagrosa. E quando Pedro percebe que não está diante de um homem comum, ele diz, Senhor, retira-te de mim, que eu sou um pecador. Essa é a nossa reação. Quando nós contemplamos a santidade, nós olhamos para nós vemos o quão pecadores nós somos. Assim como a luz. Assim como a luz mostra as nossas imperfeições, se olharmos para nós mesmos, a glória do Senhor, quem Deus é, vai mostrar também as nossas imperfeições. Mas o que acontece? Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto toco os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus providenciou, através daquele anjo, que houvesse uma purificação nos lábios, né? Na boca, porque ele seria a boca do Senhor, como um profeta, né? Para purificar. Assim também a Bíblia diz que Jesus foi a providência de Deus, né? O Evangelho não é eu, pelos meus méritos, a chegar ao Senhor, a ser purificado, a ser retirada de mim toda a iniquidade. Não. O Evangelho é algo que parte do Senhor na minha direção, assim como esse anjo veio em direção do profeta Isaías.
E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Depois disso a gente ouve, né, lê uma conversa interessante entre o Senhor e Isaías. Ele faz uma pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha que interessante, está no plural. Então, os teólogos, né, cristãos já dizem, já afirmam isso. Olha, já é uma maneira de mostrar a trindade aí, porque o verbo está no plural. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, no caso o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa deve ser a nossa resposta. Quando nós contemplamos a glória do Senhor, quando nós passamos pela transformação, pelo novo nascimento, quando o Senhor retira toda a nossa iniquidade e expia todo o nosso pecado por meio da fé em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez na cruz, por nós, em nosso lugar, a gente não tem uma outra alternativa, senão dizer assim ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa deve ser sempre a nossa resposta. Não há, irmãos, na vida missionária, na vida dos cristãos, todo cristão é chamado a ser um missionário. Né? Deus tem um propósito missionário para cada um de nós. Não temos alternativa. Isso não é ponto facultativo. Isso não é apenas para os missionários, para os pastores, enfim, não. Para todos nós. Deus espera isso de todos nós. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então temos agora a parte final e o Senhor vai dizer aquilo que ele esperava do profeta. Não é? Então está escrito assim: então disse ele: vai e dize a este povo: ouves de facto e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? Respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada. E como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Então nós temos o Senhor a dizer que eles receberiam um juízo. E é interessante porque às vezes o profeta ele é chamado para dizer coisas a pessoas que não se arrependerão. Não é uma coisa assim complicada, não é? Deus nos chama às vezes para fazer coisas assim. Mas era necessário que eles ouvissem. Quando ele diz isso, não quer dizer que Deus está dizendo: você não vai dizer coisas que eles não vão entender. Não é isso. O que o texto está a dizer é que eles estão com os corações tão cheios de orgulho, de desobediência e de pecado, que, como se diz na nossa cultura, vai entrar por um ouvido e sair por outro. Não é? Mas que mesmo assim o profeta deveria ir lá e dizer as verdades do Senhor, não é? Porque essas palavras que viriam, elas não voltam vazias, elas trarão salvação ou juízo. Então eles devem dizer, nós não devemos nos calar nunca. Né? Às vezes alguns se arrependerão, às vezes muitos se arrependerão, outras vezes ninguém vai se arrepender. Mas nós devemos falar sempre aquilo que vem da parte do Senhor, da maneira do Senhor, e aquilo que vem da parte do Senhor. Então, foi para isso que o Senhor chamou o profeta Isaías. E o profeta, com o seu coração cheio de misericórdia, até quando, Senhor? A gente quer saber até quando vai demorar o juízo de Deus, até quando, Senhor? Né? E o Senhor responde, diz até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de toda assolada. Que juízo sofreria aquele povo de Israel, que seguiria para o exílio, né? E a sua terra seria destruída.
Ah, irmãos, são as consequências dos nossos pecados, dos nossos erros. Por isso, foi uma das últimas mensagens que eu preguei na nossa igreja, e é bom lembrar, esse texto nos faz lembrar. Não devemos brincar com o pecado, né? É o pecado que nos leva para o inferno. Não devemos brincar com ele. O salário do pecado é a morte, né? Toda essa destruição, no fundo, está a falar sobre morte. Mas nós devemos ter esperança, porque no versículo 13 o Senhor vai dizer que nem todos, porém a 10ª parte ficará nela. Ou seja, sempre há um remanescente, sempre há aqueles que permanecem fiéis, que obedecem, né? Deus prometeu e ele vai cumprir todos os seus planos e todas as suas promessas. Depende de nós escolhermos em que lado nós vamos caminhar. No lado dos desobedientes ou no lado daqueles, mesmo uma menor parte, né? A 10ª parte, continuaram a obedecer ao Senhor. Não se dobraram aos ídolos, mas continuaram fiéis ao Senhor e à sua aliança. Então, essa é a nossa lição de hoje, tá bem? Vamos aplicar a vida. Então, aplicar a vida. Deus é santo e revela a sua glória às pessoas. Então, Deus é santo, totalmente santo, né? Santo, 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 totalmente outro, diferente de toda a sua criação. Ele se revela através da sua criação, mas ele é criador. Todo o resto é criação. Então, isso é santo. Santo, santo, santo. 2. Todos os seres humanos, por causa do seu pecado, necessitam de perdão, do perdão da parte de Deus. Nós necessitamos, né? E nós devemos ter esse reconhecimento de que somos miseráveis pecadores salvos pela graça de Deus, né? Por tudo que Jesus fez por nós e por tudo que Jesus é, né? Que é plano de Deus, plano da Trindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3. Deus convida quem o deseja seguir a transmitir a sua mensagem aos outros. Então, quando nós temos uma visão da glória de Deus, quando nós somos purificados, perdoados, nós não temos uma outra alternativa a não ser transmitir essa mensagem a outros, por mais que alguns desses outros, ou uma grande parte desses outros, não queiram ouvir, isso não importa, isso não depende de mim, não é a parte do meu chamado, né, chamado do meu trabalho, ministério, é entre eles e o Senhor. A minha parte com o Senhor é anunciar, é transmitir a sua mensagem. E 4, os mensageiros de Deus devem ser fiéis toda a sua vida, não importando a resposta que recebam. Então, alguns estudiosos dizem que esse profeta Isaías foi cerrado ao meio. Quando Hebreus, os heróis da fé lá em Hebreus, diz que alguns foram cerrados ao meio, alguns teólogos acreditam, né, que estejam a se referir a Isaías. Teve um fim trágico. Não teve, não. Teve aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus não. Porque hoje ele está com o Senhor, né? Então, para estarmos com o Senhor, devemos ser fiéis. Que o Senhor nos ajude, porque nós somos, por causa da consequência do pecado em nós, infiéis. Mas Deus, por sua graça, Ele é sempre fiel e vai nos ajudando a permanecermos cada dia mais constantes, com os olhos em Jesus, né? E não nos desviando. Nós caímos, mas levantamos, mas continuamos. Esse que é o caminho, a verdade e a vida. Então são essas as aplicações para a nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Um excelente domingo. Daqui a pouco nós estaremos juntos, alguns no domingo, outros na quinta, para comemorarmos, celebrarmos ao Senhor por mais um aniversário da nossa igreja.